Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Vladimir Vladimirovich Putin. É impossível se falar em geopolítica hoje, em nossos dias, sem se atentar a três pessoas muito importantes, né? Que é o presidente Donald Trump, né? O líder chinês Xi Jinping e o presidente Putin. Eu sei que diversos vídeos aqui do canal Arte da Guerra já abordaram o assunto Rússia e o seu líder, né, o Vladimir Putin. Mas dessa vez nós vamos fazer uma análise militar do mesmo. Da mesma forma que nós temos analisado grandes personagens históricos e lideranças atuais, nós vamos fazer uma análise, tá, das decisões militares que ele tomou, do arcabouço que ele criou para apoiar essas decisões. Acompanhe conosco. Bom, para quem não conhece, esse é o presidente Putin. Ele tem 65 anos e vem governando a Rússia desde 1999. Desde que o Putin assumiu, ele fez uma série de reformas nos distritos militares da Rússia. Essa é a configuração atual de 2016. Agora vocês observem este gráfico. Essas barras em vermelho eram os gastos da antiga União Soviética. Aí vocês veem que em 92 cai, né, que são as barras em azuis, e chega no ponto mais baixo em 1998. A partir de 1999, quando Putin assume, elas vêm subindo gradativamente. Este homem é Anatoly Serdyukov. Ele serviu como ministro da Defesa entre 2007 e 2012 no mandato de Dmitry Medvedev. Sob o Serdyukov foram conduzidas diversas reformas importantes nas Forças Armadas Russas, mas todas elas estavam sob a supervisão do Putin, que na época era chefe de governo. Bom, gente, toda semana tem aquele pessoal aí na internet dizendo que o Putin é a besta do apocalipse, que ele vai causar a Terceira Guerra Mundial, que ele vai invadir a Europa e outras besteiras nessa linha aí, tá? Então, vamos colocar o seguinte, se vocês quiserem entender o Putin, ele não é nada disso. Nada dessas coisas apocalípticas que o pessoal fala para conseguir like, para chamar atenção, etc. O Putin, ele pode ser explicado num discurso de 2005 que ele fez para o Kremlin e teve muita repercussão no Ocidente, onde ele disse que o final da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. O que ele quis dizer com isso? Que ele sente saudade do comunismo? Não, ele não é comunista. É outra bobagem que se fala por aí também. O que o Vladimir Putin tem de comunista, eu tenho de keniano, gente. Tá? Ele não tem nada a ver com isso. Ele sempre fala, quem já leu algum livro dele aí, ele diz isso, que aquilo não funcionava, que a União Soviética não dava certo. Mas o que ele quis dizer com isso? Que da noite para o dia, milhões de russos ficaram sem nacionalidade. Gente que morava em outros países, que era russo, que morava em outros países da então União Soviética, que de repente ficaram sem nacionalidade. Tá? Ele, como russo, sentiu muito isso. E sentiu também, isso ele não coloca no discurso, mas sentiu o abandono do Ocidente, porque economicamente a Rússia foi deixada à deriva, tá? Aquilo não tinha condições de se reformar sem a ajuda do Ocidente, e é lógico, o temor que eu já falei aqui várias vezes da expansão da OTAN. Tá? A OTAN avançou para o leste, os russos viram isso aí com preocupação, porque é um país que já foi invadido por Napoleão, já foi invadido por Hitler, tá? Teve intervenção estrangeira depois da Primeira Guerra Mundial, na Guerra Civil Russa, aí, quando os comunistas tomaram o poder. Eles têm um trauma enorme com o Ocidente, então eles veem a OTAN se aproximando, é lógico que eles vão se armar, mas daí, para colocar essa sandice de que o Putin é a semente da Terceira Guerra Mundial, por favor, gente, aí é ofender a inteligência do assinante. O canal da Arte da Guerra não faz isso. Bom, gente, o Vladimir Putin, que é um homem inteligente, ele percebeu o seguinte: se ele quisesse efetivamente transformar em realidade as suas vontades geopolíticas, ele precisaria ter forças armadas operacionais e efetivas. Então ele deu carta branca para o Serdyukov para reorganizar as forças armadas. Então ele viu, olha, não tem jeito, nós temos que reestruturar as forças armadas, tá? E para conseguir implantar a nossa política. De uma forma muito pragmática, os russos entenderam que menos é mais. Então o que eles fizeram? Reduziram o efetivo para 1 milhão de militares. Reduziram o número de oficiais, priorizando a qualidade dos mesmos. Eles diminuíram a quantidade de academias militares. Para vocês terem uma ideia, a Rússia tinha 65 academias militares, hoje tem 10. Criaram um corpo profissional de sargentos, coisa que eles não tinham, tá?
E isso é uma coisa muito importante em qualquer força armada, gente. O sargento é a base de tudo. O exército brasileiro coloca o sargento como elo entre o comando e a tropa. E é verdade. Se você tiver bons sargentos, você consegue executar operações com grande eficiência. O exército alemão na Segunda Guerra Mundial era o que era porque os sargentos tinham plenas condições, tá, de exercer as funções dos oficiais. Ele reduziu também o tamanho do comando central, tinha muita gente pendurada em gabinete, ele acabou com isso. O Putin passou algumas funções como logística e administração para os civis também, tirando esse encargo dos militares. Essa é uma tendência muito importante, eu sempre defendi isso daí, que algumas funções podem perfeitamente ser executadas por civis pagos pelas Forças Armadas. Ele reorganizou as reservas também do país. O exército foi reorganizado dentro dos sistemas de brigadas. Por quê? A brigada ela tem uma flexibilidade muito grande, é mais fácil de você comandar, é mais fácil de você movimentar, é mais fácil de você distribuir ela no terreno também. Ele reorganizou as forças aéreas em forças e em bases aéreas, em vez do antigo sistema de regimentos aéreos do tempo da ex-União Soviética. Outra coisa que a administração Putin fez foi ressuscitar os voos de longo alcance de bombardeiros estratégicos. Aí vocês veem ele sentado no cockpit de um Tupolev Tu-160 como foto de propaganda, ele gosta disso. Uma coisa muito importante que o Putin fez nessa reforma das Forças Armadas é reduzir o tempo dos conscritos. Antes, o conscrito é o reservista, né, o serviço militar deles. Antes era 2 anos. Então o que acontecia? O cara estava 2 anos no serviço, chegava um recruta novo, tinha muito problema de assédio, maus tratos, etc. Como o tempo hoje é 1 ano, só tem todo mundo a mesma antiguidade, então ele acabou com isso. Isso é uma coisa muito importante, porque o exército russo sempre teve uma certa tendência aí, né, do pessoal tratar muito mal os recrutas. Ele conseguiu diminuir bastante isso. E a partir de 2010, eles conseguiram profissionalizar bastante as Forças Armadas e têm investido paulatinamente em melhorar o equipamento, tanto navios quanto aeronaves, mísseis, carros de combate, etc. Agora, as forças estratégicas, né, nucleares, deu uma certa diminuída, não porque ele quis, mas porque algumas armas ficavam velhas, precisavam de reformas, etc. Eles preferiram simplesmente encostar essas bombas nucleares aí. Bom, gente, eu dei um quadro geral para vocês das reformas que o Putin fez nas Forças Armadas. No próximo vídeo eu vou mostrar como ele usou isso aí, as guerras que o Putin fez. Tá? Ele preparou o exército para fazer as guerras que ele achava que precisava fazer. Tá? Mas antes disso, ele realmente reestruturou tudo, ele tornou esse exército menor, tá? Mais bem treinado e por consequência mais eficiente, que é a tendência mundial. É mais ou menos assim que, se vocês olharem, que o exército israelense trabalha, né? Os exércitos que operam bem geralmente investem nisso, pessoal muito bem treinado, motivado, tá? São forças pequenas, mas de uma densidade muito grande. Essas forças com poucos efetivos eles conseguem fazer muita coisa. Então no próximo vídeo nós vamos focar nessas guerras que o Vladimir Putin fez. Bom, gente, a tribuna do comandante hoje ela tem que abordar um assunto muito sério, que é o problema da tolerância. Eu vejo às vezes aqui o pessoal mandar alguns palavrões, uma coisa ou outra, a gente sempre apaga, tá? Mesmo que seja palavrão elogiando, não é saudável. Isso aqui é um ambiente militar, um ambiente de caserna, e nós não vemos com bons olhos esses tipos de adjetivos, substantivos, o que quer que seja. E outra coisa também que é muito importante é o respeito à opinião do outro, pessoal. Eu vejo às vezes o pessoal, você pode discordar das pessoas, isso é normal, faz parte da vida discordar, até porque de uma discussão saudável, né, todo mundo sai ganhando, né? Você aprende um aprende com o outro. Mas eu vejo pessoas às vezes partindo para xingamentos. Isso é censura, é execrado aqui no canal Arte da Guerra, tá? Nós não aceitamos esse tipo de conduta. Outra coisa que eu vejo também é aquele pessoal que quer botar pecha, né? Fulano é direita, fulano é de esquerda. Esse aqui, gente, é um canal de análise. Portanto, ele tem uma postura bem salomônica. Nós analisamos as coisas. É fria. Tá? É uma posição assim bem distante. Vai lá, olhamos, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vez ou outra, é lógico que nós precisamos, né, mostrar os erros ou acertos que determinado lado tem.
mas não quer dizer nem que nós simpatizamos, nem que antipatizamos com o mesmo. Eu vejo muita gente que busca, às vezes, muleta ideológica no YouTube. Não é o caso aqui do canal Arte da Guerra. Tá? Vejo porque tinha um pessoal outro dia querendo classificar o canal como isso, como aquilo. E nós somos um veículo de análise. Se você vem aqui para estudar os conflitos, estudar as guerras, estudar as lideranças, estudar armamento, acho que você vai encontrar um ambiente razoável. Mas se o seu objetivo é amparo ideológico, aí já não vai ser tão bem sucedido. Então, pessoal, eu queria colocar que uma das coisas que eu acho mais importantes aqui é a aceitação do outro, é a convivência, é o diálogo. Esse aqui é um canal que busca melhorar, tá, dar sua contribuição para a melhora do Brasil. Então nós temos muita gratidão a esse país, é um canal de gratidão. Eu reconheço que o brasileiro é um povo fora de série, esse país é muito show, ele tem seus problemas como todo país tem, tá ok? Mas eu acho que mesmo aqui os grandes brasileiros, quando erraram de forma magnífica, erraram tentando fazer o seu melhor, nós acreditamos nisso. Às vezes uma grande liderança não consegue fazer o seu melhor porque as circunstâncias também não o permitem. Ele chegou no limite daquilo que o seu tempo oferece. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Nós vamos voltar amanhã com o Vladimir Putin, porque hoje eu mostrei a estrutura que ele criou. Amanhã eu vou falar das guerras do Putin, e todas elas têm uma característica, que eu só vou dizer amanhã. Então até o nosso próximo vídeo. Eu lembro para vocês que dia 6 agora começa a Semana do Vietnã, tá? Eu vou mostrar um trailer para vocês aí. E eu aguardo vocês aqui amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e muita fé no Brasil, pessoal.